Olá! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Olha só, se você tá assistindo essa live gravada, essa live a gente vai falar sobre como lidar quando o marido não te dá atenção. Como que a gente faz, então, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Lili! Seja bem-vinda! Sônia, querida, seja bem-vinda! Bora começar, vou colocar uma música aqui pra gente começar animada essa noite. Eu estou numa expectativa muito boa para essa nossa conversa de hoje e eu quero saber de vocês, de onde vocês estão me ouvindo, de onde vocês estão aí interagindo comigo. Conta pra mim qual a sua cidade, qual o seu estado que você tá falando e me ouvindo, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Gi, beijo, querida. Boa noite, Orlete, tudo bom? Como é que você está, minha querida? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Eunápolis, Bahia. Minha Bahia maravilhosa. Seja bem-vinda, Gi. Seja bem-vinda, Rosineide. É a cidade mais charmosa. Ai, coisa linda. Ai, deixa eu colocar uma música aqui pra gente começar esquentando os nossos motores aqui, pra gente começar essa live que vai ser muito boa. Érica, Sabrina, Lilita, sejam todos muito bem-vindas. Fran, Ilhéus, Bahia, coisa linda. Maria, Daiane, Ana Karine, todo mundo tá chegando aí. São Joaquim, Sabrina de Lages, Santa Catarina, Picos, Piauí, eu sou da Bahia, que maravilha, tem gente aqui do Brasil todo, Milena, todo mundo tá chegando aí, gente, sejam todas muito bem-vindas, Catiane, eu sou do Piauí, seja bem-vinda, Fran, Maiara, todo mundo tá chegando aí, deu tempo, Tiara, que bom, Lili, que maravilha ter você aqui, queridíssima, fico mega feliz, Lili, é aluna nossa aí, né, Lili? Do Comunicação para um Casamento que dá certo. Uma das nossas alunas aí do nosso curso Comunicação para um Casamento que dá certo. Aspiração Policial, seja bem-vindo, querido. Bom ter você aqui. Lucilene, Isulina Torres, seja bem-vinda também, querida. Gente, me conta. Como é que é aí na casa de vocês, quando vocês querem atenção, como é que é e o marido não dá atenção? Conta pra mim, o que normalmente vocês sentem, como que normalmente é a dinâmica aí pra vocês? Isabela Jaciara, seja bem-vinda, querida aluna nossa também do Comunicação para um Casamento que dá certo. Muito bom ter as alunas queridas aqui. Roberta, querida, boa noite, seja bem-vinda também. Roberta estava com a gente na semana passada, né? Foi muito bom o bate-papo da semana passada. Gente, o que fazer quando seu marido não te dá atenção? O que normalmente vocês fazem aí? Conta pra mim. Quais são as ferramentas que hoje vocês utilizam para poder ter a atenção do marido de vocês? Para poder, enfim, falar com eles. Poxa, olha, eu não tô tendo atenção. O que vocês fazem normalmente? Conta pra mim aqui nos comentários. Marta, Jamile, Samile, Elaine, Helenice, Jailma, todo mundo tá chegando aí, sejam todas muito bem-vindas. Essa aqui é a nossa aula, nossa live semanal, toda quarta-feira às 21 horas, onde a gente trata de algum tema e eu pego muitas das perguntas que vocês nos enviam por direct. Vocês enviam várias mensagens por direct, eu converso com várias de vocês aí durante a semana normalmente. E essa é a nossa aula semanal, a nossa live semanal de todas as semanas. Babi, seja bem-vinda, Vânia também. E aí a gente propõe os temas. Então esse tema, Tiara, vou até parar a música aqui pra gente já começar a bater um papo. Vamos lá então. Esse tema aqui, ó, Tiara, o que fazer quando meu marido não me dá atenção? Gente, isso aqui é uma coisa que, assim, chega direto pra mim. Várias de vocês chegam aqui pra mim e falam assim, Tiara, eu não sei o que eu faço, o meu marido não me dá atenção, eu já falei várias vezes, eu falo direto, nossa, mas eu sempre peço, e ele não me dá atenção. Tiara, o que eu faço? O que fazer? O que eu posso fazer? Diz pra mim se aí na casa de vocês eu já não ligo mais, vou só empurrando com a barriga.
Beleza, Samile? Vamos pensar aí uma forma diferente de lidar com isso, tá? A gente também não precisa aceitar essa situação. Aceitar que eu digo no sentido de conformar, né? E é por isso que eu tô aqui pra poder te ajudar, tá? Roberta, eu cobro. Muitas cobram, né, Roberta? Acho que a grande maioria, que talvez não está respondendo, não está colocando nos comentários, mas eu sei que a grande maioria, o comportamento mais comum é justamente cobrar. É justamente dizer, é justamente falar, né? Poxa, olha, você não tá me dando atenção. Poxa, eu gostaria de ter mais atenção, você não tá me dando atenção. Me diz uma coisa. Já aconteceu com vocês? O marido chega do trabalho e já chega com a cara no celular, fica ali enfiado, a cara no celular e o tempo todo ali, ó, mexendo no celular e não conversa com você, não te dá atenção, mal responde algumas coisas que você pergunta e olhe lá. E aí, normalmente, você já cobra, já fala, poxa, mas só fica no celular, esse celular o tempo inteiro, você nunca me dá atenção. Caraca, você não fica comigo, você não presta atenção em mim. E aí, vocês dois brigam, cada um já fica com uma cara emburrada, cada um para um lado, vão dormir com a cara emburrada e no outro dia já acordam também já, enfim, naquele clima, né? Naquele clima. Já aconteceu uma situação dessa com vocês? Conta aí pra mim. Já aconteceu de você falar com ele assim, olha, a gente precisa conversar. Olha, vamos conversar? E aí ele emburra a cara e já né, vira assim, já todo chateado, assim, que você tá chamando ele pra conversar? Sim, demais, é chato demais, realmente. O meu marido trabalha o dia todo e quando chega só celular. Flávia falou também, acontece comigo. Então, isso acontece com muitas mulheres, porque é o relato que muitas de vocês me trazem no direct. E aí, outra coisa, eu cobro, logo quero saber se aconteceu, se alguma coisa mudou, né? O que ele tá fazendo no celular, com quem que ele tá conversando, né? A gente já vai cobrando, já vai falando ali, já vai insistindo naquilo, né? Seja bem-vinda, Evelyn, querida. Um beijo. Ou então, você fica pedindo atenção. Poxa, me dá atenção. Poxa, fica um pouco comigo. Nossa, me dá atenção, conversa comigo. Poxa, fala comigo. Poxa, queria tanto que você ficasse aqui comigo. Você dá atenção pra tudo, menos pra mim, né? Às vezes também a gente entra nessa, né? Poxa, fica aqui comigo. Eles nunca querem conversar. Depois que inventaram essas redes sociais, o meu fica logo na defensiva, fala aquela frase, já vai começar, então, né? Boa noite, Isaac, seja bem-vindo, querido. Boa noite, todo mundo tá chegando aí, Valéria, Rosana, Cíntia, Isaac, Simone, Flávia. Flávia diz que não aguenta mais. Flávia, vamos começar a mudar esse jogo agora, tá? Vamos começar a mudar essa situação agora. Presta atenção, vamos lá. Ou então, quando você falar alguma coisa com ele assim, vamos fazer tal coisa, vamos aqui conversar alguma coisa da relação, vamos falar sobre o nosso casamento, aí já vira a cara, já revira os olhos, às vezes acontece isso também, né? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, boa noite. Ó, pra gente começar, vamos fazer o seguinte, clica aqui embaixo, ó, aqui do lado dos comentários tem um aviãozinho, é uma setinha assim, ó, você vai clicar lá. Quando você clicar, vai aparecer uma lista de contato seu. E aí você vai mandar para pelo menos 10 amigas essa live. Você vai mandar para pelo menos 10 pessoas e falar, vem pra cá, que já começou e tá muito bom. Por quê? Porque eu não consigo alcançar todo mundo, né? Eu só alcanço até um certo ponto. De um certo ponto pra lá, eu não consigo alcançar, mas vocês conseguem. Vocês têm amigas aí no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, que vocês sabem que também precisam desse conteúdo, que também estão enfrentando desafios enormes, né, dentro da relação. E eu tô aqui justamente para poder ajudar vocês. Todo mundo falando aí, já fiz. Aí vocês convidam e depois já comenta aqui embaixo, já fiz, já mandei, enfim. Por quê? Porque assim a gente está transbordando. O meu objetivo que é poder entregar um conteúdo que ajude você realmente a começar a mudar as coisas aí na sua casa, sabe? Chega desse ciclo interminável de cobranças, briga, discussão, indiferença, falta de atenção, mais cobrança, mais briga, mais indiferença, mais falta de atenção. É hora da gente começar a mudar essa estratégia aí, é hora da gente começar a mudar
tá? A forma da gente lidar com essa situação. Então, o que acontece? Olha só. Primeira coisa, presta atenção. Primeira coisa de todas, vocês têm que entender que... eu vou até fixar esse comentário aqui, que é o tema da nossa live. Primeira coisa, vocês têm que entender que a atenção, gente, não é uma coisa que você pede. Atenção não é uma coisa que você cobra, que você exige, que você demanda, que você fica pedindo. Atenção tem que ser algo natural, tem que ser algo a ser ofertado de forma voluntária, a pessoa tem que querer dar, né? A atenção não pode ser uma coisa exigida. Por que, Tiara, que não pode ser uma coisa exigida? Porque quando é uma coisa exigida, ela não é natural. Não é uma atenção natural, não é uma atenção que se desdobra de uma dinâmica saudável. Quando vocês estiverem numa relação onde a dinâmica entre vocês estiver saudável, estiver bacana, estiver gostoso, naturalmente a atenção vem. O problema é que a gente se perde às vezes na relação, no tempo da relação. A gente vai se relacionando, a gente antes, na hora que tá namorando, tá mil maravilhas. É lindo, é maravilhoso. Você se importa com ele se importa com você, vocês conseguem ter conversas íntimas. É gostoso, é agradável, um tá ao lado do outro. E vocês conseguem ter prazer na relação, vocês têm leveza, vocês conseguem dar risada juntos, vocês se divertem juntos. Vai passando o tempo da relação, vocês se casam, vai passando o tempo da relação, vai vindo alguns compromissos e a gente acaba desequilibrando dentro da relação. A gente acaba começando a fazer e ter comportamentos que a gente às vezes viu em casa, que às vezes a gente vê de amigos, de colegas tendo. E aí como é que começa a ficar a relação? A relação começa a ficar uma coisa chata, uma coisa monótona, uma coisa desgastante, uma coisa que não existe mais conexão. E aí não existe conexão, o que você faz? Começa a cobrar atenção. Você quer cobrar que o outro te dê atenção. Só que cada vez que você cobra mais, acontece mais desconexão normalmente. Acontece justamente o contrário do que você deseja cobrando. Presta atenção. Vocês já, me conta aqui, vocês já entraram numa loja e aí vocês queriam um determinado objeto lá da loja. Vocês queriam, era uma coisa que você precisava, você queria, você desejava aquilo. Só que aí você entrou numa loja e aí um dos vendedores começou a querer meio que te empurrar aquilo ali. Você sentiu meio que a pessoa estava forçando a venda. E aí o vendedor ali insistente, falando com você, insistindo, meio que quase te empurrando mesmo o item. Era uma coisa que você precisava, era uma coisa que você queria. Só que de tanto a pessoa ficar te empurrando, quase que você simplesmente desiste da compra. Já aconteceu com vocês? De você desistir da compra por causa da insistência do vendedor? Conta pra mim aqui, já aconteceu? Já aconteceu com vocês de justamente essa insistência do vendedor, esse negócio, compra, vai, compra, nossa, leva esse, vai ser muito bom pra você, sem aquela atenção de olhar o que realmente você precisa, o que realmente você quer, e aí por causa disso você simplesmente desiste da compra? Aqui, a Roberta já disse que já sim, com ela já aconteceu. Acontece com várias de nós, eu tenho certeza que já aconteceu. Quando você fica com o seu marido, ai, me dá atenção, olha pra mim, cuida de mim, ai, me dá atenção, fica comigo, poxa, você não fica comigo, você só fica nesse celular, poxa vida, ai, fica comigo, vai, me dá atenção, vou jogar esse celular pela janela, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse celular, não aguento mais essas redes sociais, nossa, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais... O que você gera é justamente essa sensação que você disse que teve quando essa vendedora tentou te empurrar alguma coisa. Você gera no seu marido o contrário do que você deseja. Ah, Tiara, você tá querendo dizer que agora ele não me dá atenção, é só por culpa minha? Não, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Não é só por culpa sua. Mas o seu comportamento de ficar insistindo pela atenção, pedindo atenção, cobrando atenção,
piora a situação. Não contribui em nada para que você tenha a atenção do seu marido. É como se você quisesse cuidar de uma planta jogando água quente nela. Aí eu vou nutrir essa planta, eu vou cuidar dessa planta. Agora eu vou cuidar dela com muito carinho. Mas aí você pega um balde fervendo de água e joga em cima dela. Você tá matando ela achando que você tá cultivando. Então, olha só, muitas das vezes, pelo desejo da atenção, pela necessidade da atenção, você sufoca o outro exigindo atenção. Gente, atenção não é saudável se for cobrada. Quem aqui tem filho, já viu assim quando o filho quer a atenção, quer a nossa atenção, e aí como é que ele faz para ter a nossa atenção? Começa a se jogar no chão, gritar, implicar, chorar, né? Chorar por qualquer coisa, fazer birra. Ele tem uma necessidade real. E aí, é isso que eu quero que vocês entendam. A necessidade de vocês de atenção, ela é real, ela é legítima. É totalmente legítima. Assim como um filho, quando faz umas atitudes dessas, ele tá sendo legítimo, ele quer aquela atenção. E é totalmente legítimo ele querer. Só que o problema é como você solicita aquela atenção. Qual a ferramenta que você utiliza para ter aquela atenção? Porque o seu marido também, ele tem necessidade de conexão com você. Ele tem necessidade de estar próximo de você. Ele tem necessidade de vocês estarem juntos, de vocês terem intimidade. Só que a dinâmica da relação, e o que é a dinâmica da relação? As suas atitudes e as atitudes dele forma uma dinâmica. E aí você age de um jeito, ele reage de outro. Ele age de um jeito, você reage de outro. Ele age de um jeito, você reage de outro. E aí vocês ficam nessa. E aí, por causa dessa dinâmica da relação, muitas vezes a única coisa que vocês estão conseguindo colher é afastamento. É justamente o contrário do que vocês desejam. E aí, talvez o que passa na cabeça do seu marido, que uma de vocês aqui até citou, e lá vem ela de novo. Lá vai começar de novo a cobrança. Gente, a gente precisa entender que, primeiro, a atenção a gente conquista. Uma marca muito valiosa, uma marca muito chique e uma marca que tem um valor agregado muito grande, ela em nada fica cobrando os clientes dela de darem atenção para ela. Ao contrário, o que elas fazem? Elas investem na experiência do cliente. Elas investem em como elas vão atrair o cliente e não em como elas vão ficar ali insistindo para o cliente comprar. Você pode perceber, vocês já viram propaganda de Mercedes, propaganda de Ferrari na televisão? Ferrari, Mercedes, fica na televisão insistindo para as pessoas, comprem, gente, comprem. Não, por quê? Porque elas já criaram uma marca que atrai, elas criam um desejo, elas criam uma experiência e uma referência de estilo de vida. A pessoa que compra uma Ferrari, a pessoa que compra lá um Camaro, a pessoa que compra lá uma Lamborghini, não compra um carro. Eles não estão comprando um carro, porque se for para você comprar um carro, você compra um Fiat Uno que vai te levar para o mesmo lugar que a Ferrari vai te levar. Só que a diferença é que a Ferrari é a experiência, é o estilo de vida que ele te vende. Não é só um carro, não é só motor, não é só lataria. Você, como uma esposa, e aí aqui entra o ponto principal, você tem que parar de dizer a Tesla não investe em propaganda. Exatamente, Kombi. Nenhuma dessas marcas grandes investe em propaganda. Você tem que parar de ficar cobrando a atenção do seu marido e aprender como atrair a atenção dele de forma certa, de forma correta. Você tem que investir justamente em ser para o seu marido uma experiência que ele não vai achar com Fiat Uno. Que ele não vai achar... Desculpa quem tem Fiat Uno, tô desvalorizando o Fiat Uno, não, tá? Mas uma experiência que ele não vai achar com Palio, que ele não vai achar até com a SX. É uma experiência Ferrari, é o estilo Ferrari de ser. Percebe? É diferente. Pô, Tiara, mas eu já faço isso. Nossa, eu já faço isso, eu me maquio, eu faço uma atividade física, eu cuido do meu corpo, já estou investindo em mim.
Gente, não adianta você ter uma capa bonita se a relação é estragada. Não adianta uma capa linda se a relação em si não tá boa. Então, assim, primeira coisa, vamos lá. Então, você tem que aprender a conquistar essa atenção, ao invés de cobrar. Então, primeira coisa, gente, para de cobrar. Sabe por quê? Porque quando você fica cobrando, na medida que você fica cobrando, a informação que você passa para o seu marido é que você não está se valorizando a tal ponto, ele não está te valorizando, e você não está se valorizando a tal ponto de você ficar tendo que falar com ele para ele te valorizar. Para de ficar cobrando atenção, porque na verdade está jogando contra você e está te fazendo ter menos atenção ainda. Isso está te fazendo ir totalmente contra o que você deseja. Se fica numa loja, um monte de vendedor na porta, vem comprar, vem aqui comprar, vem comprar, vem comprar. Menos vontade você vai ter desejo você vai ter de entrar e comprar lá. Agora, se você passa numa loja e vê uma vitrine muito bem montada, e não é só aparência, e aí entra no outro ponto que eu vou falar, não é só aparência, mas se você vê uma vitrine bem montada, que você entra na loja e você tem uma experiência, é um café que é servido, é uma conversa que é muito bem elaborada, é uma água que te servem, né? É a forma ali de te apresentar os produtos, aquilo ali te encanta. Às vezes você não compra só pela necessidade, você compra pelo desejo de ter. E aí a questão, a sua relação, a sua interação com seu marido tem sido algo desejada por ele? Para pensar, nos últimos 3 meses da sua relação com seu marido, você desejaria ter a relação que vocês tiveram nos últimos 3 meses? É essa interação que faria ele, ou até você mesma, desejar voltar para casa? Nossa, estou louca agora para estar com meu marido. É uma delícia quando a gente tá junto. Nossa, é prazeroso quando a gente tá próximo. Para pensar sobre isso. Ah, Tiara, então você tá querendo dizer que o problema todo da relação não sou eu. Não é isso que eu tô querendo dizer. O problema da relação é 50% você e 50% ele, porque toda relação é feita de 50% de cada parte. Mas você tem a possibilidade de continuar reclamando que o problema todo é ele, que é o problema, porque ele não te dá atenção, porque é ele que fica no celular, porque é ele que faz isso, porque é ele que faz aquilo. Ou você tem a opção de entender assim, caramba, tem 50% nessa história que é meu, e que se eu mexer nesses meus 50%, eu posso ter um resultado diferente do que eu tô tendo. Caramba, olha só, se eu começar... Eita, amor, acho que eu mexi... Tá passando aí normal? Eu mexi aqui, eu não sei se deu uma travadinha. Pronto, acho que voltou. Caramba, se eu mexer aí no 50% meu, eu consigo mudar a dinâmica da minha relação. Lili falou aqui, inclusive, não foi alguma coisa nossa, depois que eu comecei... Gente, essa mulher é um anjo. Olha, depois que eu conheci esse casal, meu relacionamento mudou muito. Que bom, Lili, eu fico muito feliz. Tem um monte de gente que tem chegado pra gente e falado assim, Tiara, eu não imaginava, eu assisti 3 aulas e eu mudei pequenas coisas no meu jeito de lidar com meu marido, no meu jeito de lidar com o meu namorado, e as coisas mudaram radicalmente. Marcela, querida, beijo, que bom ter você aqui. O meu sai para uma reunião de torcida e até agora não voltou. Ia ligar, vi a live e não liguei. Ótima decisão, Rayane. Fica aqui comigo que você vai aprender mais coisa aí de como realmente lidar com ele. Então prestem atenção, gente. Vamos lá, então. Não adianta ficar cobrando. Ficar cobrando só vai te desvalorizar. Ficar cobrando vai ficar parecendo, na verdade, quando você fica, por exemplo, seu marido tá no celular e você fica ali do lado dele. Agora só fica no celular, É o tempo todo no celular. Agora esse celular não sai desse celular, não fica comigo. Sabe o que você tá... Qual a mensagem que você tá passando pra ele? Você tá passando uma mensagem assim: eu e esse celular temos o mesmo valor. Só que pior, eu ainda tô perdendo pra esse celular seu. O seu celular tem mais valor do que eu. Quando você fica repetidamente falando pra ele, é essa informação que você tá passando pra ele. É isso que o cérebro dele tá entendendo. Olha, minha esposa e meu celular quase que tem o mesmo valor. Você não pode se comparar a um celular. Você não pode competir a atenção com o celular. Porque você não é um celular. Você tem muito mais valor que um celular. Você tem muito mais valor do que qualquer rede social. Para de colocar a culpa na rede social, gente. Para de colocar a culpa no celular. Rede social e celular é como se fosse uma faca.
Uma faca na mão do açougueiro, ele vai fazer maravilhas. Na mão de um bom cozinheiro, vai fazer maravilhas. Uma faca na mão de assassino é terrível. O problema não é o instrumento. Por causa do celular e por causa da rede social, você tá aqui agora assistindo uma live que vai te ajudar a mudar a sua relação. Então, para de colocar a culpa na ferramenta. A culpa não é da ferramenta, a culpa é de quem utiliza. Ou melhor, a responsabilidade. Eu não gosto de culpa, é responsabilidade. A responsabilidade é de quem utiliza. Como utiliza? Então, para de implicar com o celular e comece agora a utilizar o seu celular, utilizar as suas redes sociais para poder aprender sobre isso. Tem várias postagens aqui, toda semana tem live por aqui, então se conecta comigo e vamos embora. Então, vamos lá, olha só. Então, amor, gente, livro também, né? Tem nosso livro digital que você consegue acessar pelo celular. A gente tem um livro digital chamado 7 Segredos da Inteligência Amorosa. É um livro todo ilustrado, cheio de ferramentas, exercícios práticos. Ao final de cada capítulo tem um exercício prático. Então você clica no link da nossa bio, pode acessar o nosso livro por um valor, investimento assim, ridiculamente baixo, justamente para todas vocês poderem ter acesso a esse livro e poderem aprender mais sobre inteligência amorosa e sobre relacionamento e fazer realmente a sua relação dar certo, seu casamento dar certo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar aqui. Nossa, eu anotei tanta coisa hoje pra trazer pra vocês. Espera aí. Então, olha só. Quando você para de cobrar, a primeira coisa que acontece é que seu marido vai acender uma lanterninha pra ele. Tiara, o meu tá na cozinha temperando feijão sem reclamar. Que bom lá, Lili. Isso depois do curso, né? Vamos lá, então. A Lili falando que o livro é muito bom. Ele realmente tá muito incrível. Olha só, tem link do livro, sim. Amor, pega o link e joga aqui embaixo pra galera. Mas tá no link da bio também, viu, gente? Olha só, quando você parar de cobrar seu marido, você decidir hoje, ó, vou parar de cobrar atenção. Acabou esse negócio de cobrar atenção. Gente, e é parar de cobrar com palavras e com gestos. Porque tem gente que com uma expressão facial consegue dizer mais do que um livro inteiro. Tem gente que com uma expressão facial consegue passar tanta mensagem, dizer tanta coisa sem abrir a boca. Então tomem cuidado. Porque assim, às vezes você não tá cobrando com a boca, mas você tá revirando o olho quando ele pega o celular. Você tá, sabe, bufando? Sabe, gente, quando bufa com o nariz? Né? Tá bufando, tá batendo porta. Tudo isso comunica. Gente, não é só as nossas palavras que comunicam. A forma como você olha, a forma como o tempo que você mantém o olhar um pro outro, como você toca, como você oferta alguma coisa, entrega alguma coisa pra outra pessoa. O tempo inteiro você tá comunicando. Da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você está comunicando. Você comunica o tempo inteiro. E o que você tá comunicando? Você tá comunicando... Pô, nossa relação, eu estou criando a nossa relação, um ambiente, um lugar onde realmente é muito gostoso estar e por isso faz todo sentido realmente ele deixar o celular e estar com você ou você está comunicando só cobrança. Eu sei que a mulher se estrutura através da comunicação, minhas queridas. Eu sei, é natural. A gente entende que através da fala, através de verbalizar, a gente consegue expressar e estruturar o nosso mundo. É normalmente como a mulher se estrutura. A mulher tá estressada, ela quer normalmente o quê? Falar. Ela precisa falar. Ela precisa verbalizar. E aí, quando você começa numa relação a achar alguns pontos, a achar algumas coisas ali que você quer melhorar, você acredita que a única forma de fazer aquilo é verbalizando, porque é a forma como você se estrutura. Mas deixa eu te contar, o seu marido não é assim. O seu marido não é assim. E às vezes, dentro dessa dinâmica da relação, você tá vivendo tanto na base da cobrança, no apontar, no criticar, no dizer como tem que ser, como não tem que ser, o que ele faz certo, o que ele tá fazendo errado. Na verdade, a gente poucas vezes fala o que ele faz certo, né? Normalmente a gente só fala o que ele tá errado, o que ele faz errado. A gente fica tanto apontando isso que a gente sai do lugar de esposa, amiga, parceira, que é o lugar que a gente deveria ocupar, para ir ocupar o lugar de mãe. Mãe é que sabe tudo que o outro tem que fazer, gente. Mãe é que tem 1001 regras. Mãe é que fica o tempo todo dizendo pra gente, vai tomar banho, vai fazer isso, faz aquilo outro, não faz isso, não faz aquilo outro, vem pra cá, faz assim, senta, levanta, abaixa, volta. Mãe é que faz isso. Esposa,
parceira, amiga não faz isso. Ah, Tiara, quer dizer que então agora ele vai fazer tudo e eu não vou dizer nada? Não é sobre isso que eu estou dizendo. Não generalize. Você vai sim apontar o que precisa ser apontado, o que precisa ser melhorado na sua relação, mas de forma inteligente, de uma forma certa, de uma forma inteligente, elegante e forte. E aí eu falo muito isso porque essa é a base da metodologia que a gente utiliza aqui, é o FEI. Você precisa ser forte, elegante e inteligente. Força tem a ver com você respeitar você mesma, com você se valorizar, você se respeitar, você se amar, você entender que antes de ser casal, você é uma pessoa, você é um indivíduo. E muito dos problemas da sua cobrança de atenção em relação a ele é porque você tem muitas faltas pessoais, individuais, e que você fica aí projetando no outro. Coisas que você não deveria ter abandonado quando você casou, coisas que você não deveria, a sua individualidade, que você não deveria ter aberto mão quando você se casou, só que você se casa e você acaba achando que por você ter se casado, você tem que virar um bolo único com seu marido. Você só pode fazer as coisas com ele, você tem que ter a atenção dele o tempo todo, vocês dois têm que estar juntos o tempo todo, vocês dois têm que fazer tudo o tempo todo, e você foi abrindo mão de um monte de coisa sua. E não porque ele te pediu, mas porque talvez no inconsciente coletivo a gente tenha essa ideia de que casou, agora a mulher tem que se dedicar, aí ainda chega um filho, aí que você simplesmente esquece que você é mulher, esquece seus valores, esquece o que você ama, esquece a sua individualidade, você passa a ocupar apenas o lugar e o papel de mãe. E aí você se torna mãe dos seus filhos e mãe do seu marido. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes a falta de atenção dele tem a ver justamente porque ele não está enxergando mais aquela mulher com quem ele casou. O que ele tá enxergando é só uma pessoa que tá cobrando dele o tempo todo e tá apontando pra ele todos os erros dele. Ah, Tiara, quer dizer que agora o problema todo sou eu e ele não tem problema? Não! Quer dizer que 50% dessa responsabilidade dele não tá te dando atenção é sua. É sua e você pode mudar e isso vai causar efeito na sua relação sim, como várias das nossas alunas dos nossos cursos nos contam. Tiara, as coisas estão mudando. Eu vou inclusive postar essa semana no feed um depoimento de uma menina que assistiu 3 aulas da nossa última jornada e ela falou que com 3 aulas a relação dela mudou totalmente. Então olha só, vamos lá, pra gente continuar falando sobre esse assunto, vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais gente pra cá? Me ajuda a alcançar mais mulheres, me ajuda a alcançar mais famílias, para termos mais relacionamentos restaurados, mais depoimentos aqui de pessoas que realmente conseguiram mudar a vida delas através desse conhecimento. Então clica aí no botãozinho de compartilhar, é um aviãozinho que fica aqui embaixo, você vai clicar, vai abrir uma lista de pessoas, você vai clicar e chamar pessoas para cá para poder estar participando com a gente, tá? Chama suas amigas aí, pessoas que você sabe que também tá precisando ouvir sobre isso. Tá? Então chama aí, depois comenta aqui embaixo. Já fiz, compartilhei. Quem ainda tá aqui comigo que eu não tô vendo comentário nenhum? Cadê esse povo, gente? 50 pessoas ao vivo aqui comigo. Cadê esse povo comentando, dizendo: Tiara, eu tô aqui, tá fazendo sentido? Conta pra mim, tá fazendo sentido o que eu falei pra vocês até aqui? Ainda tem muita coisa, tá? Mas tá fazendo sentido? Diz aí pra mim. Ó, então assim, ó, primeira coisa, parou de cobrar. Cobrar é tão chato, é como se fosse obrigação da pessoa. Que graça tem, você sabe que a pessoa diz ou demonstra carinho porque você cobra. Cara, exatamente, Tabata, é exatamente isso. É aquela sensação que você tem assim, só está fazendo agora porque eu pedi, porque eu cobrei. E eu não sei se vocês sentem isso, assim, mas quando eu cobrava mais do William, gente, eu já cobrei demais de William, ai meu Deus do céu, muito mesmo. Quando eu cobrava de William, a outra coisa que eu sentia era um desgaste. Eu me sentia desgastada por ter que estar falando a mesma coisa sempre. O tempo todo repetindo exatamente a mesma coisa. E aquilo era desgastante pra mim. Assim como é desgastante quando a gente começa a ficar falando com os nossos filhos e ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa pros nossos filhos. Teve uma decisão que eu tomei com o William quando Yasmin começou a crescer, foi: eu não quero ficar repetindo 10 vezes a mesma coisa pra Yasmin. E hoje eu utilizo muito a estratégia de eu falei 2 vezes, ela ainda tá lá, eu vou até ela. Eu vou até ela, porque eu falei, eu não vou ficar gritando. Eu não quero ser daquelas pessoas que gritam não sei quantas vezes e no final ainda tem que virar pro marido e falar assim: ah, você vem resolver porque eu não tô dando conta mais.
Então, eu decidi falar, não, eu vou achar outras formas de estimular ela pra eu não ter que ficar repetindo 10 mil vezes, porque isso é extremamente cansativo. E aí minha relação com ela vai ficar chata, eu não vou suportar mais ela não vai ficar me suportando mais e vai ficar insuportável nessa relação. Então eu decidi, não dá. Um monte de gente falando, muito sentido, como sempre você nos dá conselho maravilhoso, exatamente, muito sentido. Isso mesmo, fica como um robô, exatamente. Só que assim, gente, para pra pensar comigo. No começo da relação, o seu marido, que talvez no começo era namorado, no começo era noivo, ele te dava atenção sem você pedir, sim ou não? Ele te dava atenção sem você ter que cobrar, sem você ter que ficar pedindo. O que mudou? Vamos parar pra pensar o que mudou. O que tinha no começo da relação? O que você fazia no começo da relação? Né? Que hoje talvez você não faça. Que hoje talvez a relação pelo tempo tenha se desgastado. E olha só, eu gosto muito de dizer isso. Não é o tempo que desgasta a relação. Parem de colocar a culpa também no tempo, tá? Porque tempo não faz nada. O tempo só passa. O que desgasta a relação é a forma como você se relaciona. É justamente a dinâmica da relação. Cada um dormia na sua casa. Muito bom, Marcela. Cada um dormia na sua casa. Eu já não sei o que fazer. Maio, fica aqui que a gente vai... Estamos continuando falando. Primeira coisa é parar de cobrar, tá? Para de cobrar que isso vai ser uma liberdade pra você e pra ele, eu te garanto. E vai acender uma luzinha pra ele. Peraí. Hoje eu não ouvi aquilo que eu ouvia. Peraí, né? Um mês que eu parei de Tem um mês que eu não tô ouvindo ela falando. O que tá acontecendo? O que tá mudando aqui, tá? Então, olha só, não coloquem a culpa no tempo. Não é tempo que desgasta a relação. O que desgasta a relação é a dinâmica da relação. Tem gente que tem uma relação desgastada com pouco tempo de casado. Tem gente que tem relação desgastada com menos de 2 anos de casado. Tem um casal que nós estamos acompanhando que eles têm menos de 2 anos de casado e eles estavam numa relação extremamente inflamada. Eu gosto dessa expressão de inflamada. Sabe uma ferida quando tá inflamada? Que se encostar dói? Se encostar dói. Então não é tempo, é dinâmica da relação. E às vezes a gente não aprende sobre dinâmica da relação. O que a gente ouve? A gente ouve assim, é só amar. O amor resolve tudo, o amor dá conta de tudo. Gente, se amor resolvesse tudo, a gente não tinha separação em plena uma época onde as pessoas só se casam por amor. Não é amor que resolve tudo. Amor, a paixão, é justamente o começo, o início, o gatilho, principalmente falando de amor, sentimento, né? É o gatilho pra gente ir pra relação, pra gente ir pro comprometimento da relação. Mas não é amor que sustenta a relação, porque isso porque o iPad tá com a memória cheia. Mas voltou, vamos lá. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print agora. Eu vou desligar os comentários e a gente vai fazer um print pra postar nos stories, tá? Saindo daqui, vocês postam nos stories e marcam a gente um print dessa live. Tira uma fotinha aí, dá um sorrisão. Pera aí. Deixa eu não parar aí. Pronto. Tira um print aí. Eita, caiu meu brinco. Tira um print aí, depois no final da live vocês vão postar, tá? Esse print nos stories de vocês e vou marcar a gente lá, @relacionamentophd, tá? Façam isso que a gente vai republicar aqui nos nossos stories também, todo mundo que marcar a gente. Pronto, meu bem? Deu aí, né? Vou desabilitar os comentários. Vou ativar de novo os comentários. Nossa, teve tanta mensagem aqui que eu não li. Peraí, gente. Também tô desgastada, não sei o que fazer. Mari, então, primeira coisa, pare de continuar se desgastando. Continuar cobrando vai ser só mais desgaste pra você. Eu acredito que o diálogo entre os dois, sim, o diálogo é uma das formas de interação, mas você interage muito além do diálogo, Ira. É a comunicação, você comunica com tudo, não é só na hora que você abre a boca pra falar que você tá comunicando, tá? A forma que o seu marido te olha, a forma como o seu marido faz alguma coisa em casa, o tempo todo tá comunicando e você também tá comunicando com ele. Sim, né? Meu marido me dava mais atenção no início do namoro, mas também eu não cobrava tanto, exatamente. Então, brigo muito com meu esposo por causa do celular. Mari, para de brigar. Brigar só vai desgastar ainda mais vocês dois e briga nunca leva ninguém à solução. Vocês precisam aprender a ter conversas de alinhamento. Existem alguns pontos que precisam ser ajustados na relação? Existe, toda relação tem.
Só que quanto mais desgastados vocês estão, quanto menos conexão vocês têm, menos disposição vocês dois têm para poder chegar em soluções. E aí só surgem brigas. As brigas só fazem com que vocês fiquem batendo de frente. No final da briga, cada um tem mais certeza que tem razão e o outro não tem razão. Vocês saem da briga tendo mais certeza que você tem razão e o outro não tem razão. E no final das contas, tem só mais afastamento. Aí passa um tempo, você simplesmente volta a conversar e finge que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque não adianta. Para com a ilusão de acreditar que você planta pequenas brigas e vai colher um grande amor. Não vai, gente. Não vai. Brigas só vai desgastar ainda mais vocês e levar vocês para um ciclo interminável de desgaste. Então, abandona, abdica. Joga fora as brigas aí de sua relação e começa a entender assim, se tem algo pra gente resolver, eu vou aprender a resolver isso com uma conversa de alinhamento. Não é falando 1000 vezes, porque olha só, gente, quando a mãe de vocês ficava lá 1000 vezes falando a mesma coisa com vocês, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, vocês faziam? Vocês mudavam? Não. Você só muda quando você entende que aquilo realmente é importante. Você só muda quando você se sente compreendida pelo outro. E aí entra um outro ponto do que eu vou falar aqui também. Só que antes de falar sobre a compreensão, a coisa que eu preciso falar é que vocês precisam parar com essas tentativas kamikaze. Sabe tentativa kamikaze? Hoje eu falo manso, amanhã eu tento falando grosso, depois de amanhã eu tento ignorando e eu fico fazendo um kamikaze de estratégias, tentando aí ver o que soluciona. Para com essas tentativas kamikaze e começa a utilizar ferramentas que realmente dão certo. Porque quando você fica, inclusive, né, nessa dinâmica de ficar tentando fazer tudo, nesse kamikaze, no final das contas, você embaralha as coisas tudo e não consegue resultado nenhum. Diálogo é melhor que diálise, exatamente, muito bom, exatamente. E, gente, é preciso a gente entender que existe uma diferença entre bate-papo, conversa, né, diálogo e conversas de alinhamento. Tem hora que a gente quer transformar qualquer conversa com o nosso marido em uma conversa para resolver todos os nossos problemas. E não, você não vai resolver tudo numa conversa. Você precisa entender que, primeiro, para você ter a atenção do seu marido, a relação entre vocês tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa, você tem que voltar a ter conexão com ele. Ah, Tiara, mas eu já faço isso, eu faço tudo o que ele quer. Eu já fiz de tudo o que ele quer, eu faço todos os gostos dele, eu arrumo a casa, e meus filhos estão sempre impecáveis. Nossa, tá tudo muito lindo, eu tô toda arrumadinha quando ele chega, eu já fiz tudo pra ele e ele não me dá retorno. Você não está usando as armas certas. Fazer tudo pra ele não é a forma de você conseguir qualquer tipo de atenção. Ou talvez você até vai conseguir uma atenção, mas uma atenção que não é o que você quer. Não é o que você quer. Graças a Deus, aqui o problema não é isso. Nunca cobrei dele no celular, nem sei porque demorou na rua. Ou seja lá qual for a outra coisa. Não adianta. Na mente deles, vamos nos tornar insuportáveis. E nos tornamos, viu, Tabata? Exatamente. Então, olha só. Quando você faz tudo dentro de casa, você faz tudo dentro de casa, você faz tudo com seus filhos, você faz tudo, servindo ele o tempo todo, em que momento esse homem vai entender assim, nossa, realmente, olha, agora eu preciso mudar porque ela tá fazendo tudo pra mim. Na cabeça dele, é assim, tá tudo ótimo porque tá tudo sendo feito, eu não tenho que mover nada e tá tudo sendo feito. Então, o primeiro passo é você ser forte. Você ser forte é você olhar pra você, é você se respeitar, é você respeitar os seus limites, é você ser a primeira a dizer assim, eu não estou dando conta, porque nós mulheres temos muito essa característica de acabar querendo carregar tudo nas costas. Ai, tudo por conta nossa. E você vai assumindo tudo e você vai querendo fazer tudo. Deixa eu te falar. Seu marido não casou com empregada, não. Se você tá fazendo papel de empregado o tempo todo e quer cobrar dele porque você tá fazendo papel de empregada, a única coisa que você vai ter é uma atenção que ele daria para uma empregada. E eu não tô dizendo com isso que você não tem que cuidar de sua casa, que você agora vai viver num chiqueiro, que nós combinado é que ele trabalha fora e eu trabalho dentro de casa, então quer dizer que por isso eu não vou ter a atenção dele. Não é isso que eu tô dizendo. Mas às vezes a gente se apega às coisas que não fazem diferença na relação. Você dá muita atenção a resolver e dar conta de coisas que não vão mudar a relação.
O que vai mudar a relação é como vocês se conectam. É como vocês se relacionam. É voltar a ter aquela confiança um no outro. E sabe o que é confiança? Não é só achar que o outro vai te trair ou não vai te trair, não. Confiança é quando você sabe que o outro se importa com você. É quando você sabe que as suas necessidades são observadas pelo outro. É quando vocês voltam a ter intimidade. É quando vocês voltam a ter a alegria de estar juntos. A alegria. Sabe aquela diversão que era no começo da relação? Que vocês brincavam juntos, que vocês tinham as suas próprias brincadeiras, as suas próprias jeitos de falar ali, sabe? Que vocês se divertiam com as coisas. É isso que conecta as pessoas. O que conecta as pessoas é essa conexão emocional. É a pessoa saber e entender que ela tá casada, que ela tem do lado dela uma pessoa que brilha. Uma pessoa que esbanja a vida. Uma pessoa que consegue completar a outra pessoa. E não uma pessoa que fica ali subserviente o tempo todo, servindo, entregando, dando, fazendo. E faz tudo pela outra pessoa e depois fica cobrando que a outra pessoa não tá fazendo nada por ela. Gente, o que você faz pelo seu marido não pode ser algo que você faz o tempo todo já pensando em cobrar. Você tem que fazer no limite da sua possibilidade para você não ficar cobrando o que você faz. Você tem que entregar aquilo que você realmente pode entregar, aquilo que realmente você está disposta a entregar. Tem muitas mulheres que abdicam da vida toda, que abdicam da sua individualidade, que abdicam de tudo, abrem mão do trabalho, abrem mão de tudo para poder ir pro casamento. Cara, às vezes o seu marido nunca te pediu isso, nunca te solicitou isso. E pra ele, aquela mulher que esbanjava vida, que esbanjava alegria, que esbanjava brilho quando ele namorava, se perdeu no meio de um monte de afazeres que às vezes ela mesma se cobra, que ela mesma começa a ter um nível de exigência que nem ele tá tendo, que ninguém tá tendo com ela, mas ela começa a carregar aquele nível de exigência pra ela e ela se apaga de tanta sobrecarga que ela tá. E a única interação que tem entre os dois é cobrança. Você não faz, você não dá, você não fez, você não acertou, você errou nisso, você tá fazendo aquilo errado. Porque essa é a nossa forma de comunicar, nossa forma de interpretar o mundo através das palavras. E aí acaba que a gente sempre leva pro lado da cobrança, da crítica. Então olha pra você. Você realmente tem autoridade interna, e eu gosto muito dessa palavra. Autoestima é uma palavra legal, mas eu acho que a autoestima não compreende tudo o que eu penso sobre a autoridade interna. A autoridade interna é mais do que autoestima. É mais do que... às vezes as pessoas até confundem que autoestima é você se achar bonita. Gente, não é só se achar bonita, não. Sabe, a autoridade interna, a autoestima compreende muito mais do que isso. É você saber da sua capacidade, é você saber do seu valor, é você não se deixar moldar ou modificar por qualquer opinião externa. Você ouve, você acolhe feedbacks, mas não é qualquer coisa que te falam externamente que mudam a sua essência. Isso é autoridade interna. Você sabe quem você é, por isso você não fica disputando atenção com o celular. Você não fica disputando atenção com o jogo. Sabe? O quanto que você deixou de olhar pra você, de olhar pra essa mulher. Sabe? Eu usei na jornada uma metáfora e a galera adorou, entendeu bem. Sabe? É como se fosse um anel de diamante. Um anel de diamante, se ele ficar perdido no chão, no meio de um gramado e ficar sujo, ficar durante muito tempo lá, ele não perde o valor dele de ser um anel de diamante porque ele está sujo. Só que as pessoas que passarem ali não vão parar para pegar ele, porque ele não brilha mais. Porque ele não tem mais o efeito que ele tinha quando ele tá polido, limpado, onde tirou todas aquelas cascas. Às vezes a gente permite e a gente vai carregando tanta carga da vida, a gente vai deixando essas cargas amontoarem tanto em cima da gente, que a gente perde o nosso brilho, que aí cria umas casquinhas na gente, assim, olha, que a gente para de brilhar. E às vezes tudo que seu marido quer, tudo que ele quer é voltar a olhar para aquela joia que ele olhou lá no começo e ver o brilho. Ah, Tiara, é só culpa minha? Não, minha querida, não é só culpa sua. Mas você tem na sua mão uma grande chave de, ao resgatar a sua autoridade interna, de você voltar a brilhar.
de você inclusive mostrar pra ele, demonstrar pra ele, olha, se você não está dando valor pra mim, eu sei o meu valor, eu reconheço o meu valor e por isso eu não vou ficar aqui mendigando, pedindo, implorando sua atenção, não. É impossível de ser ignorada quando ela tem autoridade. O William gosta muito dessa expressão. Quando a mulher ela tem uma autoridade interna, quando você desenvolve uma autoridade interna, você se torna uma mulher impossível de ser ignorada. Esse é o ponto. Repete isso aí. Né? Quando você desenvolve a sua autoridade interna, você se torna uma mulher impossível de ser ignorada pelo seu marido. O William vive falando comigo, nossa amor, você é impossível de ser ignorada. Não é que eu sou uma mulher impossível de ser ignorada por qualquer homem, mas por ele eu sou impossível de ser ignorada. Porque eu tenho uma conexão muito incrível com ele. A gente tem uma conexão muito forte. A gente não deixou perder por causa do tempo. A gente já tem 9 anos de casado. E agora eu perdi a conta de namoro, mas eu acho que é 16? 17 anos. 16, vamos falar, 17 anos de caminhada total. Eu acho, deixa eu terminar com você. Agora ele chegou. Verdade. Não, o papo Ai, um monte de gente falando verdade, que bom, forte, assim, verdade. Não, só pra falar isso, a gente já tá caminhando pra terminar também, galera. Mas assim, eu tinha muita coisa ainda pra passar pra ela. A gente vai ter que fazer o número 2, viu, fala gente? semana que vem de novo. Mas assim, que eram as estratégias. Bacana é porque, de fato, Sabrina, cheguei. Só a galera bota bacana. Arrasou! O que acontece? O bacana, Marcela, querida, só a gente boa por aqui. O que acontece? É esse o ponto. Quando você desenvolve essa autoridade interna, é para qualquer pessoa, serve para mulher, serve para homem, serve como um posicionamento existencial na vida. Quando você volta a se encontrar, na verdade você se conecta de novo e tem a clareza inequívoca da sua identidade, né? O seu senso, a sua aspiração íntima sobre quem você é no mundo, sua identidade, o seu merecimento, sobretudo, e sua capacidade. Quando você tem esse tripézinho aqui, sabe, muito cristalino, é isso que a gente chama de autoridade interna, né? Você sabe, por exemplo, a mulher pode esquecer, viu, William? O que acontece? Ô, Júnior, Maura, só gente bacana aí chegando. Só gente E aí, o que acontece? Hoje é um dia realmente especial pra gente, assim, todos os dias são, mas a gente tá comemorando, inclusive, 7.000 PhDs nesse perfil. Tem menos de um ano e já tem 7.000 PhDs por aqui. A gente tem muitos alunos, também tem muita coisa. É um projeto que nasceu aí para ajudar, pandemia, justamente durante a né? pandemia, para ajudar casais, famílias a se reencontrarem, a viverem bem. Pessoas que se amam não conseguindo viver bem, né? Um paradoxo. Isso, gente. Pessoas que se amam. Tem pessoas que se amam, que você vê que existe amor verdadeiro, que os dois são apaixonados um pelo outro. Mas a dinâmica da relação começa a se tornar tão tóxica, tão maléfica para os dois, que eles começam até a esquecer do amor que eles têm um pro outro. Eles não conseguem mais caminhar juntos. Exato. E é triste, porque imagina os filhos, qual é a história que seus filhos vão contar, por exemplo? E a gente sabe que olha só, é mais danoso para uma criança crescer num lar cheio de confusão do que de pais afastados. De pais separados. Um filho que cresce com pais separados é terrível. Terrível. É muito nocivo. Eu sou filha de pais separados. É terrível. Tiara sabe disso. E assim, é terrível para a formação psíquica, para a referência e para a formação, inclusive, desses fatores que a gente está falando da autoridade interna, enfim, de quem ela é no mundo, de como ela enfrenta os desafios, de como ela olha para o futuro, do nível de positividade e esperança que ela carrega no coração. Veja, já é ruim pais separados, mas imagina uma criança que cresce num lar onde os pais quebram o pau o tempo todo e não conseguem viver bem. É muito pior, é muito mais danoso. A ciência mostra isso. Se atestado todos os dias, a gente recebe, pedidos de ajuda todos os dias aqui. São dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. A gente ajuda pessoas nos nossos treinamentos, nos nossos cursos. Enfim, então o que a gente está falando é de uma observação prática também, né, Tica? Experiencial. E o que eu queria dizer para vocês aqui é que é bacana demais poder fazer esse trabalho, né? São 7.000, só tá no começo, a gente nem arranhou o começo, né, Tica? Do que tá por vir. Então, assim, presta atenção, galera, presta atenção. E a parada toda se trata de decisão sobre que finalidade eu quero dar à minha vida. Como o Tiara cita muito o Peter Drucker aqui, né? Ele fala assim, que a melhor forma de você prever o futuro é você criando ela. É você criando tecendo o futuro. Criando a sua própria vida, né? Exatamente. Criando o seu futuro ao lado da pessoa que você diz amar. O amor é uma decisão. É uma decisão de não reclamar. É uma decisão de ser agora uma pessoa de novo interessante. É uma decisão de ser esse anel e, poxa, eu vou voltar a dar brilho nisso pra ser impossível de ser ignorado ou ignorada. E a conexão é tão importante que, assim,
esse casal mesmo que a gente tá acompanhando, que eles têm, não tem nem 10 anos ainda, né? De casados. Eles estavam assim Um deles, né? Que você tá falando, né? Porque você falou o casal, eu não tava nem lembrando, entendi. Um deles. Olha só que doido, galera. Eles estavam numa situação assim de cheque da relação. Olha, vai ou racha, agora acho que nós vamos acabar mesmo, não dá mesmo pra gente continuar, não tem como a gente continuar. E eu insisti muito com eles, falando assim, ó, para de colocar a relação de vocês em xeque. Tem um tempo pra vocês, só pra vocês se reconectarem, só pra vocês voltarem a ter a conexão que vocês tinham. Não vai, lógico que num dia não vai voltar a ter a conexão do começo, mas assim, se lembrem por que vocês estão juntos. Só tem um pouquinho de conexão. Só o fato deles terem tirado o final de semana, deles terem saído os dois, eles voltaram com muito mais disposição pra fazer a relação dar certo. Pra conversar. Pra falar assim, olha, realmente vamos conversar? Vamos cada um mover o que tem que mover pra gente conseguir caminhar juntos? Porque é claro, não é sozinho. Só que também não é só o outro. O problema é que a gente carrega muito essa ideia de que é só o outro, ou então que eu já fiz de tudo. Só que às vezes o fazer de tudo, quando você vai perguntar assim, o que você fez de tudo? Que o de tudo é isso, né? Foram ferramentas erradas, ferramentas que não trazem a aproximação, a conexão. Por exemplo, uma das ferramentas que eu citei essa semana no feed, que é o tal do dar gelo. Dar gelo, gente, joguinho, né? Exatamente. Fazer falta pro outro pode gerar mais conexão, sim, mas desde que feito da forma certa. Não é como joguinho, não é dando gelo, claro. Mas é você, por exemplo, uma das formas de você fazer falta pro seu marido da forma certa. Faça alguma coisa pra você. No momento que você estaria do lado dele cobrando atenção, saia. Faça alguma coisa pra você, vai ler um livro, vai fazer uma coisa sua. Não esteja ali. Ele vai falar, uai, mas normalmente ela não fica aqui nesse horário falando pra mim, pra sair do celular, pra estar com ela, pra não sei o quê. Cadê ela? O que tá acontecendo? Ah, Tiara, eu fiz isso uma vez, não deu certo. Gente, lógico que não vai dar certo uma vez, você né? Tem 10 anos fazendo a coisa errada do mesmo modo. Na dinâmica que tá. Você quer em um dia, você quer vir na live que você não consegue nem ficar até o fim, você não consegue ver uma aula de 1 hora até o fim, você quer resolver as coisas. Gente, vocês estão de brincadeira, né? Se você realmente quer, de fato, fazer o seu casamento dar certo, você vai ter que fazer mais, amiga. Então, você vai ter que decidir com um pouco mais de energia, assim, porque é possível. E a gente tá falando, e a gente só tá fazendo esse trabalho porque a gente sabe que é possível, porque a gente tá vendo isso todos os dias acontecer na vida das pessoas que tomam a decisão e que levam adiante essa decisão. Com paciência, com perseverança e com aprendizado. Todo dia aprende uma coisa, aprende aqui, bota em prática. É igual respiração, né? Conhecimento... Pratica. Ó, conhecimento, pratica. Isso é chá. É conhecimento, habilidade e atitude. É assim. Inclusive, já tem uma postagem lá no feed. Aí, o que eu queria fazer, Tica? A hora que terminar essa live. Vamos lá. Pra comemorar os 7 mil aí, né? Que nós estamos chegando lá. Eu quero... Estamos chegando, não. Não, falando, vamos bater 10 mil daqui a pouco, rapidão, se Deus quiser. E é só o começo do que tá por vir. Não é número, pessoal, mas realmente significa que mais pessoas estão sendo alcançadas, mais pessoas estão recebendo essa mensagem. E se fez sentido pra você, você tá aqui pela primeira vez nessa live, nos ajude a multiplicar isso. Como, William, como, Tiara? Toda vez que você vê uma publicação nossa, vai lá, comente, salve, mande pra alguém se aquilo fez sentido pra você, tá certo? Assim o Instagram entende que é interessante, que faz sentido. Provavelmente você compartilha coisas muito menos interessantes e que causam muito menos impacto do ponto de vista imediato na vida das pessoas. Então você pode fazer isso pra gente transbordar. Qual que é a ideia? Eu queria comemorar com vocês, tá? Tem uma publicação lá no feed e eu quero sortear um nosso livro pra vocês. Quem aí quer ganhar um livro nosso, pessoal? Show! Quem aí quer participar do sorteio? Comenta aqui embaixo quem quer participar do sorteio do livro. Quem quer ganhar o livro Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa? Comenta aqui embaixo pra mim. Dá um eu quero. Tem um delayzinho, tá bom, tá tudo bem. Porque aí, seguinte... Como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Qual que é a regra? Bora lá, bota aí, deixa eu esperar a galera falar. É o seguinte, então, É o seguinte, então... Vai valer o sorteio. É o seguinte. Massa, a galera tá aí demais. Bora, é o seguinte. Já tá no feed lá uma postagem com a foto dessa linda, né? Muito mais bonita. Então é melhor ela do que eu, essa lindona. Tá lá. E o que você vai fazer? Se bater, nós temos que ter uma meta, tá? Vai ter uma meta. Tem um desafio. É um desafio que faz a gente crescer. Tem 45 pessoas, 46 pessoas aí nessa live.
A gente precisa de pelo menos, vamos lá, Tico, o quê? Uns 25. 25. Tem que ser mais forte. Você pode comentar 2 vezes se você quiser, vai lá e comenta 2 vezes, enfim. Pelo menos 25 comentários. Se não tiver 25 comentários, não dá pra sortear. Se tiver 25 comentários, nós vamos sortear o nosso livro, um livro nosso, um exemplar do nosso livro pra você, beleza? Mas não é comentáriozinho de, vou lá e bota um comentário de preguiçoso, sabe? Você vai lá e bota um emotionzinho, bota uma palminha. Isso é comentário de gente preguiçosa, tá? O comentário é o seguinte, vai lá, o que fez sentido pra você? O que você aprendeu aqui? O que saltou aos seus olhos? O que vai ser diferente daqui pra frente? Qualquer comentário assim, beleza? Bateu 25 comentários na publicação que já saiu. É a publicação que tem lá o rosto Tiara falando dessa live. Vai lá, corre lá, a Lili já tá falando que já tem o livro, né? Mas pode ir lá ajudar a galera a ganhar também se quiser. Então vai lá, hora que acabar a live, agora não, segura aí, já tá quase acabando. Tem coisa aqui pra passar pra vocês. Mas quando acabar, vocês vão lá então, se bater 25 comentários, a gente vai sortear um livro pra vocês, beleza? Tamo junto? Show! É isso, vai lá, Ti, segue aí. Então vamos lá, gente. Dá um oi pra galera galera aqui, vambora. Show de bola, amor. Você é muito bem-vindo sempre. Olha só, então assim, gente... Liberdade atrai. Liberdade atrai. Desprendimento atrai. Leveza atrai. Sabe? Para de ficar fazendo com que sua vida seja só em função dele. Sabe? Para de ficar, inclusive, cobrando e mostrando pra ele que toda a sua felicidade está encarnada nele, que toda a sua dependência, tudo que gira no seu mundo está nele. A minha vida está extremamente conectada com a do William. Eu não imagino minha vida sem o William. 1000 coisas da minha vida estão conectadas com o William, mas ainda assim, eu tenho muitos momentos individuais, muitos momentos meus, muitos hobbies meus, e inclusive uma coisa que a gente aprendeu aqui é validar as diferenças. Antes a gente ficava com umas implicânciazinhas com algumas diferenças, com o gosto de um, com o hobby do outro, com o que o outro fala, com o que o outro... O William gosta de assistir vídeo de política, vídeos de comentários de filosofia, pra relaxar. Cara, eu não consigo relaxar assistindo um trem desse. Eu gosto de assistir série, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ver besterol, sabe? De rir das coisas engraçadas que tem na internet, que o povo tem muita criatividade. Então, olha só, aí a gente aprendeu a valorizar. Antes a gente ficava meio que implicando. Nossa, você se diverte com isso? Eu falava com ele e ele ficava, nossa, você se diverte com isso. E a gente teve assim, gente, nós temos que parar de ficar implicando com a forma que cada um se diverte, com o que é o gosto de cada um, com o que é a preferência de cada um. E a gente tem que aprender a validar essas diferenças. Algumas diferenças, inclusive algumas diferenças, você já conhecia antes de casar, mas depois que você casa, você começa a implicar com aquilo que você já conhecia, com aquilo que você já sabia. Então a gente tem que observar muito como está sendo essa dinâmica da minha relação. Nos últimos 3 meses, as nossas interações foram mais positivas ou mais negativas? Foram mais de aproximação, de conexão, de intimidade ou de desconexão? Ou de afastamento, ou de cobrança, ou de briga, ou de desgaste? Será quanto tempo a gente conseguiria levar uma relação tendo apenas esses quadros de desgaste, de briga, de cobrança? Então, como ter a atenção do seu marido? Alguém tinha me perguntado aí há pouco tempo, como ter atenção? Essa live inteira, eu tô há 63 minutos aqui falando justamente sobre isso. Como ter a atenção do seu marido, né? Vai ficar uma semana salva no nosso YouTube. Então, quem quiser ir lá depois assistir, enviar para outras amigas também, vai ficar salva lá no nosso YouTube. Relacionamento PHD, só durante uma semana. Próxima semana sai e entra a nova live, tá? Então, gente, como tem sido a ambiência da relação? É uma relação que pro outro passa essa sensação de, cara, que delícia, nossa, que gostoso tá aqui, cara, que prazer tá aqui, caramba, eu quero muito voltar pra casa pra estar com ela, porque é gostoso, é divertido, é alegre, é leve. Ah, Tiara, mas eu não consigo, porque eu quero atenção, porque eu quero as coisas do meu jeito. Minha querida, se você quer ter razão, ao invés de ter resultado, infelizmente, não dá pra você ter a atenção do seu marido. Se você quer só ter razão, só que as coisas funcionem do seu jeito, só que as coisas aconteçam da forma como você acha que tem que acontecer, não vai dar certo. Principalmente porque nós mulheres, nós acreditamos que a gente sabe
tudo que o outro tem que fazer para a relação dar certo. Será? Será? Né? E a gente tende a muito mais criticar, a apontar os erros, a cobrar do que a validar. Ao invés de você ficar dizendo, você poderia me dar atenção, você poderia fazer isso, você tem que fazer isso, larga esse celular, por que você não começa a usar expressões do tipo, nossa, é tão gostoso quando a gente tá junto, nossa, que delícia a gente conseguir almoçar sem o celular na mão, eu me sinto tão conectada com você, há muito tempo eu não sentia isso, é tão gostoso quando a gente tá conectado, caramba, que gostoso que você fez a comida. Tá, a comida às vezes não tá gostosa, mas você vai falar assim, que bom que você fez a comida. Você não precisa avaliar a comida, mas você pode avaliar o ato dele de ter feito. Talvez ele não arrumou sua filha da melhor forma possível. Tipo, o William quando vai escolher as roupas pra Yasmin, gente, é uma negação total. Fica parecendo Agostinho né? Carrara. Igualzinho Agostinho Carrara, gente. Sai na rua, o caos. Mas enfim, ele vai lá, ele troca, ele faz a função dele de pai, que desde que Yasmin nasceu, isso pra mim ficou muito claro, eu sempre coloquei isso muito pra ele. Nós dois temos a responsabilidade. E não importa o jeito que ele vai fazer. Eu posso sugerir às vezes, eu posso mostrar pra ele que outras formas é mais interessantes, mas não antes de validar o esforço, não antes de validar o que ele fez, não antes de validar a atitude que ele está tendo. Porque assim, ninguém se torna bom, gente, sendo constantemente lembrado que é mal. Ninguém se torna bom sendo constantemente lembrado que é mal. Ninguém tem estímulo pra melhorar se o tempo todo é criticado. A sensação quando você fica sendo criticado o tempo todo é pra que eu vou fazer mais? Pra que eu vou ter qualquer esforço? Parece que nada que eu faça é reconhecido. Quando o outro te reconhece, quando você reconhece o outro, ao contrário do que a nossa mente, aquela conversa, aquele diálogo interno que a gente tem, ao contrário do que o nosso diálogo interno fala de que, se você elogiar ele, ele vai ficar confortável e achar que tá tudo bem. Se você ficar elogiando ele, ele vai achar que agora não tem que melhorar nada. Se você ficar elogiando ele agora, ele não vai fazer mais. O contrário acontece. Quando você elogia, a sensação que ele tem é, cara, que legal, eu fiz isso, ela me elogiou, ela gostou. Cara, acho que eu vou fazer mais isso. Pense você, quando você é elogiado em alguma coisa que você faz, quando alguém fala assim, nossa, cara, que legal que você fez isso, me responda, ou não é muito mais gostoso quando você ouve um elogio e não te dá muito mais vontade de fazer aquilo ali de novo para receber outro elogio? Meu marido não conversa muito comigo. Jardila, como é que é a sua conversa com ele? Será que toda conversa você não tá tornando uma DR? Será que toda conversa não tá sendo justamente mais desgaste para vocês? Será que a relação de vocês não tá tão inflamada, não tá tão doída, não tá tão, sabe, saindo pus ali que qualquer toquezinho dói e mexe com o corpo inteiro? Mexe com todas as estruturas da relação? Pensa sobre isso. Você não gosta de conversar com quem a conversa não é boa. Às vezes muitas mulheres chegam aqui pra mim e falam assim, meu marido não gosta de conversar, meu marido não gosta de conversar. Mas ele fica na rua conversando com os amigos dele. Gente, se ele conversa com os amigos dele, ele gosta de conversar. O problema é que talvez ele não tá gostando de conversar com você. Tiago, o problema sou só eu? Não, o problema não é só você, mas você tem como mudar você e isso mudar a dinâmica da sua relação e isso chegar aonde você quer. O marido me fez perder a confiança nele. Gilvânia, pega o livro, Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa. Você vai entender que depois que uma confiança é rompida, e existem várias formas de uma confiança ser rompida, e não apenas traição, tá? E talvez você nem perceba, talvez ele também perdeu a confiança em você e você talvez nem tá percebendo. Depois que a confiança é rompida, é preciso estabelecer os muros para vocês conseguirem restaurar o alicerce da casa. Lá a gente usa a metáfora da casa, é bem fácil de entender. Adquira o livro para você poder entender isso aí, tá? Então, gente, presta atenção. O quanto você realmente também dá atenção pro seu marido. Será que a única forma de dar atenção que você tá dando pro seu marido é a cobrança? Será que a única forma de dar atenção pro seu marido não é justamente o insistir que ele faça exatamente da forma como você quer que ele faça? Qual foi a última vez que você perguntou a ele sobre os sonhos dele? Ao invés de cobrar, ao invés de dizer qualquer coisa da relação, precisamos ter uma DR, precisamos conversar sobre o relacionamento. Qual foi a última vez que você chegou assim, cara, eu tava reparando, você quando faz aquilo, você fica tão feliz. Como é que é isso aí que você faz? Você gosta de moto? Como é que foi?
Bacana. Ó, vou contar esse caso. Eu vou contar esse caso aqui e depois a gente vai fazer uma segunda parte dessa live, porque eu tinha muita coisa pra trazer pra vocês, mas já deu 70 minutos de live, tá? Olha só, uma aluna nossa essa semana, a gente tava trabalhando dentro do curso Comunicação para um Casamento que dá certo. A gente tinha trabalhado o módulo Força e fomos pro módulo Elegância. E ela insistindo muito numa situação específica da relação dela. É um ponto específico onde aquilo ali, todas as vezes que eles vão tocar sobre aquilo ali, eles brigam. E é o que tem desgastado a relação dela desde que ela se casou. E aí, essa semana ela resolveu mudar. Ela sempre brigava, ela sempre criticava, ela sempre virava a cara, ela meio que ignorava. Quando ele começava a falar desse assunto, ou citava esse assunto, ela virava a cara, fazia caras e bocas. E essa semana ela fez uma coisa diferente. Ela virou pra ele e falou assim: olha, eu tava vendo umas fotos suas no Facebook, que você tava nessa situação, que é a situação que ela implicava com ele, e eu tava vendo que você tava tão feliz, você tava tão alegre, seu sorriso tava tão verdadeiro, tava tão gostoso de ver. Eu fiquei muito feliz de te ver feliz, e eu acredito que você tem que fazer mais isso. Você tem que fazer mais essa atividade que você fez, porque isso te deixou muito feliz. E eu entendi que o amor também tem a ver com você ficar feliz com o outro, fazendo coisas que façam ele feliz. Ficar feliz com a felicidade do outro. Ela disse que depois que ela falou isso, ele começou a chorar. Ele chorou na frente dela, assim, chorou e falou assim: nossa, meu amor, você não sabe o quanto que é importante ouvir isso de você. Você não sabe o quanto que isso me fez bem. Nossa, você não sabe o quanto que eu tô feliz de ouvir isso de você. Eu realmente também entendo que isso é muito importante pra mim. E pra mim é muito importante você, como minha esposa, reconhecer que isso é importante pra mim. Ela mudou a chave. E aí ela falou que eles tiveram uma conversa como há muito tempo eles não tinham conseguido ter. Uma conversa gostosa, uma conversa de interação, uma conversa onde eles trocaram, uma conversa onde eles riram, uma conversa que terminou gostoso e que não virou discussão. E eles estavam falando justamente sobre um ponto que sempre virava a briga deles. Olha que legal. Depois de um grande problema, foi que eu vim refletir o quanto espaço eu me dei conta do tempo que perdi tentando medir forças com meu marido. É exatamente isso. A gente, às vezes, coloca a relação como se fosse um cabo de guerra. Eu puxo do lado de cá porque eu quero ter razão e o outro puxa do lado de lá porque ele quer ter razão. E ninguém cede. E ceder não é perder, gente. Ceder é ganhar. Ceder não é fazer as vontades do outro. Ceder é investir na relação, é investir na conexão. Para de querer ganhar as coisas pela força. Para de querer derrubar a parede com chave de fendas. Eu falo isso direto, né? Você pode até conseguir derrubar uma parede com uma chave de fenda, mas vai te demandar um esforço, uma energia, um tempo, que é tempo de vida, gente. Eu falo muito isso nos nossos treinamentos. Tempo não é dinheiro. Para com essa ideia de que tempo é dinheiro, porque no mesmo minuto você pode ganhar muito dinheiro e no mesmo minuto você pode perder muito dinheiro. Tempo é vida. Tempo não volta. Sabe? Eu gosto muito daquela música do Lulu Santos. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Então, para de querer fazer seu casamento dar certo pela lógica de eu tenho que ter a razão e as coisas têm que ser do meu jeito, para fazer o seu casamento dar certo pela lógica da conexão. Você só tá com o outro só tá com você porque existiu uma conexão. Então, pega firme aí na mão da conexão, entenda que o que vocês precisam fazer é achar a chave certa para abrir o seu marido. Não existem maridos impenetráveis, né? Que não se abrem. O que existem as chaves erradas para abrir ele. Não existe a atenção do seu marido impossível de ser alcançada. O que existe é chave errada para ter e abrir a atenção do seu marido. Então, tem guerras que ganhamos no silêncio, exatamente, Simone. Tem guerras que ganhamos no silêncio, tem guerras que ganhamos saindo do campo, tem guerras que ganhamos olhando para outros lugares, fazendo outras coisas. E quando eu falo de força, é justamente sobre isso, sabe? Volte a ter o seu brilho, volte a brilhar, volte a olhar para você, que inevitavelmente seu marido também vai voltar a olhar para você. Não adianta você dizer que tem uma autoestima boa porque você passa batom e faz maquiagem. Você passa batom e faz maquiagem com o seu interno acabado, não adianta de nada. Você só vai ser uma mulher que não tem autoridade interna de batom e maquiagem.
Lógico que batom, maquiagem, uma roupa legal, fazer as coisas que você gosta, por exemplo, depilar, fazer a unha, isso também é importante, isso também faz parte do processo, mas não é a única coisa. Muitas mulheres estão fazendo unha, estão fazendo maquiagem, estão passando batom, estão usando 1000 adereços, estão fazendo 1000 peripécias na cama, acreditando que é só isso que vai resolver a relação. Não é. Você não resolve a relação só deitado, se horizontalmente vocês não estão bem, verticalmente vocês não estão bem. Claro que a sexualidade é um fator fundamental, mas não, você não vai resolver só aprendendo uma nova posição no sexo ou só aprendendo a fazer uma nova peripécia no sexo. Você tem que resolver verticalmente também as questões verticais que estão dando conflito na sua relação. É isso que vai fazer com que você tenha a atenção que você deseja ter do seu marido. Porque se você só tenta ter a atenção dele deitada, ele vai te dar um tipo de atenção que não é o tipo de atenção que você quer. Não é o tipo de atenção que você necessita. Lembra quando eu falei da criança? Às vezes, a sua necessidade de atenção, e na maioria das vezes, a sua necessidade de atenção, ela é real, ela é verdadeira, tá? Ela é legítima. Mas não é porque ela é legítima que você vai utilizar ferramentas erradas para ter ela, tá? Ai, minhas lindas! 1h20 quase live. Lembrando maravilhoso estar com vocês. Lembrando que tem uma foto lá no feed. Se essa foto bater 25 comentários, 25. Se bater 24, nós não vamos sortear. Tem que bater as 25. A gente vai sortear um livro pra quem comentar, tá? Então se liga. Pra quem comentar, vai bater a gente vai entregar um livro pra vocês. Na semana que vem eu vou voltar com esse mesmo tema. Por quê? Porque eu tinha preparado um monte de coisa pra dizer pra vocês e não teve tempo. Porque eu me entreguei aqui nos primeiros momentos, nos primeiros pontos que eu tinha separado pra trazer pra vocês, o que fez muito sentido, né? É isso, semana que vem eu vou voltar com esse mesmo tema. Talvez a gente faça outra antes ou depois. Ah, tá. Talvez a gente faça uma outra live antes ou depois. Nós mulheres temos uma forma diferente de perdoador. A nossa maior arma está na paz, na graça, na compreensão, na feminilidade que nós temos. Simone! Exatamente, mulher. Maravilhoso. É isso. É exatamente isso. Vai lá e comenta isso aí no feed. Maravilhoso. Muito bom. Ó, um beijo. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Lembrando que a live não fica salva aqui no Insta. Ou melhor, eu acho que talvez ela vai ficar salva aqui uns minutinhos só pra gente baixar. Depois ela vai pro YouTube. E lá no YouTube ela vai ficar uma semana salva. Se você não assistir durante essa semana, ela vai sair do ar. Então aproveita pra assistir, reassistir, fazer suas anotações. Envia para suas amigas, tá? Depois quem vai ter acesso a essa live? Apenas as nossas alunas, tá bom? Um beijo. Primeiro dia que assisti, já amei. Que coisa boa. Foi ótimo, Má. Bom ter você aqui. Laiane, show. Jardila. Um beijo. Beijo, Roberto. Um beijo pra todas vocês, viu, gente? Fiquem na paz. Uma excelente noite. Boa noite. Valeu, galera. Foi maravilhoso. Até agradecer. Vai lá no feed comentar. Comenta tudo lá. Isso lá no feed, tá? Beijo. Tchau.